Fala, galera. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no escândalo, viu? Um dos maiores que já abalaram a congregação cristã no Brasil. Preparem-se porque essa história tem tudo para deixar a gente de boca aberta. Traições, acusações, disputas de poder. É de ficar grudado na cadeira. É verdade. E o que mais me intriga é como a instituição religiosa, que prega a verdade e a justiça acima de tudo, pode se tornar palco de tanta intriga e jogos de interesse. É de fazer a gente pensar. Sem dúvida. A história começa lá em 2001 com o José Nicolau, o presidente da CCB na época. Ele foi acusado de comportamento homossexual e isso levou a uma investigação interna, sabe, né? Aquela famosa investigação do Conselho de Anciãos em Uberlândia. O Conselho de Ancião é tipo o Supremo Tribunal da CCB, né? Decide tudo. Isso. E sabe o que é mais curioso? O Nicolau foi absolvido pelo Conselho. Eles disseram que a acusação era falsa. A gente pensa, bom, fim da história. Mas calma, que é aí que a coisa fica interessante. Aham. Aí que entra o Jorge Cury. Ele era o vice-presidente e, pelo jeito, tinha planos maiores, né? Parece que a ambição estava batendo forte. E pra chegar lá no topo, ele teria armado uma baita trama. Envolveu o Jeremias Guido, um diácono da CCB, e o Sérgio, que era motorista do Nicolau. O plano: usar o Sérgio pra acusar o Nicolau de tudo. E o Sérgio? Acabou virando peça-chave nesse rolo todo, né? Anos depois ele confessou. Diz que foi coagido pelo Cury a dar um falso testemunho contra o Nicolau. E ele não só confessou como deu detalhes. Contou como o Cury prometeu dinheiro, vantagens, falou até como foi instruída a dar detalhes específicos, detalhes bem chocantes pra acabar com a reputação do Nicolau. Que loucura, parece roteiro de filme, né? Total. O Sérgio disse que recebeu pagamentos em dinheiro. E o Cury prometeu mais, caso tudo desse certo. E o Sérgio acabou depondo, né? Diante do Conselho de Anciãos lá em São Paulo. E o que me choca é que o Nicolau nem teve chance de se defender, nem foi chamado para a reunião. Como um conselho que prega a justiça age de forma tão precipitada, me deixa preocupada. É pra se preocupar mesmo. E no fim das contas, o conselho decide afastar o Nicolau. E quem assume? Adivinha. O Jorge Cury, né? Eu. Parece que tudo fazia parte do plano, né? Que coisa. Pois é. E as investigações depois mostraram que o Sérgio realmente recebeu os pagamentos. E quem fazia a transferência? O Jeremias Guido. A polícia encontrou registros, tudo certinho. Depósitos na conta da esposa do Sérgio. E tem mais, né? Uma gravação. Isso, uma gravação do Sérgio e do Guido. Eles falando dos pagamentos preocupados com a possibilidade do esquema ser descoberto. É muita prova. Mas como diz o ditado, mentira tem perna curta. Anos depois, o Sérgio, cheio de culpa, resolveu abrir o jogo. Escreveu uma carta para o Nicolau pedindo perdão. A consciência pesa, né? Sem dúvida. E ele não só pediu perdão, como também apontou os responsáveis. O Cury e o Guido. Disse que eles eram os mentores de tudo. E para completar a reviravolta, o Jeremias Guido também confessou. Escreveu uma carta admitindo que ajudou a subornar o Sérgio e confirmou tudo sobre o Cury. Parece que a verdade sempre aparece, né? Sempre. E o Guido se arrependeu, sabe? Disse que estava muito mal pelo que fez ao Nicolau e à CCB. Falou que o Cury provavelmente nunca ia admitir nada, mas ele queria assumir a responsabilidade. Impressionante. Impressionante mesmo. E essas confissões acabaram dando início a um monte de investigações. A polícia abriu um inquérito em 2008 para apurar os crimes de fraude, falsidade ideológica e difamação contra o Cury, o Guido e o Sérgio. Que a Receita Federal também entrou na história, né? Investigando a possibilidade de sonegação fiscal e outras irregularidades financeiras na CCB. E esse escândalo levanta um monte de questões importantes sobre o poder dentro das instituições religiosas, né? Como é que um esquema desses acontece no lugar que deveria ser exemplo de ética e moral? Me preocupa muito. Preocupa mesmo. A gente precisa de mais transparência, mais responsabilidade. E o caso do Nicolau também levanta a questão de como as acusações são tratadas dentro da igreja. Todo mundo tem direito à defesa, né? Um processo justo. Verdade. E essa história não termina por aqui, viu? O material que a gente teve acesso fala de outros escândalos financeiros dentro da CCB. Parece que esses casos é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa pra gente investigar ainda. Mas vamos deixar na próxima parte, né? Combinado. Na próxima parte a gente volta para desvendar mais essa trama. Fiquem ligados. Querido irmão, aguenta aí que é um intervalinho de 20 segundos. É um intervalo para pedir para você dar o joinha para fortalecer esse vídeo e também esse canal. Dito isso, volta aí para a segunda parte nos comentários do Mergulho Profundo. Deus abençoe vocês. E aí, pessoal? De volta para mais um mergulho nesse escândalo da CCB. A gente parou na parte em que a história não acaba no caso do Nicolau, né? Parece que tem muito mais coisa por baixo do pano. É isso aí. O material que a gente analisou menciona outras denúncias de irregularidades financeiras dentro da CCB. Tem cada coisa. Olha só. Quase 800 mil reais sumiram na cozinha da sede da CCB. O famoso Brás, em apenas uma semana. É mole. 800 mil reais! É um absurdo. O Brás é o centro da CCB, né? Onde tudo acontece, as grandes decisões. E como é que tanto dinheiro sama assim sem deixar rastro? É muito estranho. Né? E não para por aí.
E essas denúncias de corrupção e abuso de poder na CCB não são de hoje, né? Pelo que a gente viu no material, vários casos foram abafados ao longo dos anos. E essa cultura de silêncio é muito perigosa, só permite que os erros se repitam. E os líderes continuam agindo errado sem nenhuma punição. A falta de transparência acaba com a confiança dos fiéis. Com certeza. E a crise na CCB não é só financeira, né? Parece que tem uma crise de identidade também. Várias igrejas dissidentes surgiram e muitos fiéis estão questionando a liderança e as práticas da igreja. É verdade. E as redes sociais têm dado voz a essas pessoas. Fica mais difícil esconder os podres, né? A informação se espalha rápido e a pressão por mudanças aumenta. A internet tem um papel importante nisso. E por falar em justiça, a gente viu que o Jeremias Guido, aquele diácono envolvido no caso do Nicolau, confessou que desviou 75 mil reais da CCB. Pois é, mas a punição dele foi bem diferente do Nicolau, né? O Nicolau foi afastado, exposto, humilhado, já o Guido teve um tratamento bem mais leve. O Jorge Curco, que assumiu presidência depois do Nicolau, disse numa reunião com os anciãos: temos que levar conhecimento do ministério com grande dor e muito pesar em nosso coração a respeito do ministério do nosso irmão Jeremias Guido, diácono desta congregação. Alguma coisa sucedeu, não na obra da piedade, mas a distribuidora de Bíblias. Oremos por este nosso irmão, para que o Senhor o mantenha firme na graça, ele e sua família. Ou seja, ele demonstra grande dor e pesar pelo desvio de dinheiro, mas não fala nada sobre punição. Que contradição, né? Né? No mínimo, levanta suspeitas sobre imparcialidade do CUR e como ele lidava com os desvios na CCB. E o documento que a gente analisou mostra outros casos de desvio de dinheiro envolvendo Guido. A investigação da polícia descobriu que ele teria desviado mais de 70 mil reais ao longo de 50 anos. Caramba, e ele confessou isso na delegacia. Disse: quanto à alegação feita no histórico do boletim de ocorrência, esclarece que nesse setor bíblico eram os encarregados e, em razão disso, acabou por locupletar-se da importância de 75 mil reais. E esse valor foi acumulando ao longo dos anos, num período de cerca de 50 anos. Impressionante como ele admite o desvio com tanta naturalidade. E mesmo com uma confissão, o curso tentou minimizar a culpa do Guido. Disse que ele desviou por causa da idade avançada e das dificuldades financeiras. Parece que o Curto estava mais preocupado em proteger a imagem da igreja do que em fazer justiça. Ele amenizou uma situação que merecia medidas sérias, punições de verdade. Com certeza. E essa postura só aumenta a desconfiança em relação à liderança da CCB. Como confiar numa instituição que esconde os desvios e protege os culpados. É complicado. A igreja tem um papel importante na sociedade. Deveria ser exemplo de ética, transparência, justiça. Mas quando a gente vê casos de corrupção dentro da igreja, a gente se decepciona. É verdade. Mas e o Nicolau? Será que a justiça foi feita no caso dele? A gente viu que a polícia investigou os crimes de estelionato, falsidade ideológica e crime contra a honra, mas não sabemos se ele recebeu alguma reparação. E fica a dúvida, será que os responsáveis por essa armação foram punidos? Ou a justiça foi branda demais? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder na última parte do nosso Deep Dive. Vamos analisar o desfecho dessa história e as consequências para a CCB. Fiquem ligados. Querido irmão, aguenta aí que é um intervalinho de 20 segundos. É um intervalo para pedir para você dar o joinha para fortalecer esse vídeo e também esse canal. Dito isso, volta aí para a segunda parte dos comentários do Mergulho Profundo. Deus abençoe vocês. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive. A gente viu que esse escândalo da CCB é bem mais fundo do que parecia, né? Muita coisa obscura veio à tona. É verdade. E a gente precisa falar sobre a justiça nesse caso todo, né? O que aconteceu com os acusados depois de tantas denúncias, confissões, teve alguma consequência. A polícia abriu aquele inquérito, né? Para investigar estelionato, falsidade ideológica. Mas o material que a gente analisou não fala se alguém foi punido de verdade. Fica a dúvida. Fica a dúvida. A justiça precisa agir, né? Se a gente quer um país mais justo, mais honesto. Impunidade não pode ter espaço, né? Sem dúvida. E além da justiça aqui na Terra, tem a justiça divina, né? Afinal, estamos falando de uma igreja, um lugar que deveria ser exemplo de moral, de ética. Verdade. A CCB prega que Deus é justo, que pune os pecadores. Mas e aí? Será que os líderes da CCB que se envolveram nesses escândalos, será que eles vão ser punidos por Deus? A gente não pode afirmar, né? É algo que só Deus sabe. Mistérios da fé, né? Mas a Bíblia nos dá algumas pistas, né? O que acontece com quem se desvia do caminho certo, com quem usa a fé para se dar bem? A Bíblia fala de misericórdia, né? Deus perdoa quem se arrepende. Mas também fala de justiça. Deus pune quem insiste no erro. E a gente viu que alguns envolvidos, o Sérgio, o Jeremias Guido, eles se arrependeram, pediram perdão. Mas o Jorge Curco, o suposto mentor de tudo, nunca admitiu culpa, né? Continuou firme na posição dele, negando tudo, se defendendo das acusações. E aí fica a pergunta, será que ele vai escapar da justiça divina? Só Deus sabe. Mas a gente pode pelo menos pensar nas consequências dos nossos atos, né? Tanto aqui quanto lá em cima. A verdade sempre aparece, de um jeito ou de outro. E a gente encerra esse Deep Dive com uma reflexão.
corrupção, abuso de poder. Isso pode acontecer em qualquer lugar, até nos lugares que a gente considera sagrados. É isso aí. A gente precisa ficar atento, cobrar transparência dos nossos líderes, sejam eles religiosos, políticos. A fé é importante, mas não pode ser usada para manipular as pessoas, para ganhar dinheiro de forma errada. Exatamente. E esperamos que esse episódio tenha aberto seus olhos para essa história, né? Para a importância da ética, da justiça, da verdade. Que essa história sirva de exemplo, né? Do que nem sei fazer. E que ela inspire a gente a buscar um mundo mais justo, mais transparente. É isso aí. E a gente te convida a continuar acompanhando o The Deep Dive para mais mergulhos em histórias que vão te fazer pensar e questionar. Até a próxima!